gente vai falar sobre essa montagem Olhos nos Olhos, que comemora 60 anos de carreira, Ana Lúcia. Que loucura! Quando é que você começou a pensar que esses textos, essas músicas de Chico Buarque podiam se misturar à sua carreira e à sua vida pessoal para contar a sua história? Bom, são 60 anos de carreira e 80 de vida, né? Eu comecei, assim que eu entrei para a faculdade, foi montado um grupo de teatro e eu participei desse grupo. Não era a Faculdade de Artes Cênicas, mas foi montado um grupo da PUC. Então, vários estudantes que pertenciam à PUC foram chamados para integrar esse grupo. E nós fizemos um poema, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. E Chico Buarque, que na época era estudante de arquitetura, foi chamado para musicar o poema do Chico, do João Cabral. Então, é uma história um pouco antiga, com algumas interrupções e algumas voltas. Mas eu acho que Chico é uma pessoa que não é ligada a mim. O Chico é uma pessoa que é ligada a todos nós, né? Porque eu acho que Chico é o grande historiador do Brasil recente. Você, através do Chico, fica sabendo da história do Brasil, da história do povo brasileiro. E como nessa peça, Olhos nos Olhos, eu falo da minha história de vida, minha história particular, contando fatos que ultrapassam o campo profissional, nada melhor do que o Chico para de vez em quando entrar e me acolchoar para que eu possa dizer para vocês essa minha trajetória. Eu vou contar. Nessa peça, eu nada sou além do que uma contadora de história e da minha história. Que na hora de contar a sua história através dessas músicas, devia ter muita opção, né? Como é que você fez essa curadoria das músicas que iam contar a sua história? Com o meu diretor, o Sérgio Modena, que também é um fã de carteirinha de Chico. E eu começava a contar alguma coisa da minha vida, o Sérgio gravava e depois ele redigia. Sérgio, além de diretor, é o autor do espetáculo, né? Ele que foi escrevendo aquilo que eu contava para ele. Como grande apreciador do Chico, Sérgio selecionou umas 30 músicas que falavam sobre tudo que você possa imaginar. Conforme o texto foi ficando pronto, nós fomos selecionando aquelas canções que mais se adequavam àquilo que eu estava falando. Houve momentos em que tinha mais música para se optar, então a gente teve que, a duras penas, escolher apenas uma ou duas para falar sobre, ou para acentuar aquilo que eu estava falando. Foi difícil. Eu imagino, é uma escolha muito difícil. Deixar algumas canções de fora deve doer o coração. E Ana Lúcia, inevitável que quando a gente começa a ouvir as letras, mesmo que recitadas, faladas, a melodia surge à cabeça, né? Você passou por esse processo assim de cantarolar essas músicas na cabeça e por que a escolha de não cantar na peça? Às vezes era difícil porque certas músicas do Chico são tão presentes na minha vida que a música acontecia. Mas eu também sou uma pessoa que gosta muito de poema, gosto de falar poemas. Então, de alguma forma, isso me ajudou bastante. Eu acho o seguinte, por que optar por falar as letras? Nós somos um povo muito musical, muito. E a gente canta muito as músicas de vários compositores. Mas com essa minha coisa de gostar muito de poesia, sempre que eu gosto muito de uma música,
Eu tiro a melodia e vou pesquisar a letra e venho descobrindo coisas fascinantes. Então, foi isso que eu tentei fazer com o Chico. E, inevitavelmente, todo final do espetáculo sempre tem algumas pessoas que me esperam para bater papo no saguão do teatro. E, inevitavelmente, todas elas dizem: eu nunca tinha percebido com essa profundidade as letras das músicas que eu tanto canto. Você, depois de ganhar tantos prêmios ao longo da sua carreira, está mais uma vez indicada ao APCA, né, o Prêmio dos Críticos de Teatro, por essa peça, Olhos nos Olhos. Como é que se sente essa indicação agora? Você ser indicada para um prêmio significa que o seu trabalho está sendo feito com prazer e com muito orgulho pela minha profissão. Eu sou muito feliz fazendo aquilo que eu faço. Bom, tanto que já faço há 60 anos, né? Então, não sei se eu saberia fazer outra coisa. Então, estou muito feliz. Você está sozinha no palco, tem o acompanhamento de um pianista, né? E a sua última aparição nos palcos foi em Shakespeare Apaixonado, que tinha um grande elenco, era quase um musical, né? Era uma peça musicada com coro e tal. Quais são as sensações que te provocam estar num elenco com muita gente, dividir e trocar, e estar sozinha contando a sua própria história para o público? É sempre bom ter companheiros, porque você troca muito, às vezes a cena sai maravilhosa, às vezes a cena sai com muitos erros que talvez o público não perceba, mas a gente sabe que errou. E a gente tem essa troca. Nessa peça é um monólogo e eu estou acompanhada pelo pianista, o Diógenes Júnior, que é uma pessoa absolutamente genial e que me ajuda muito. Inclusive, logo no início do espetáculo, nós falamos com a plateia que o Diógenes está lá para me ajudar. Então, se eu falhar em algum momento, se eu disser uma bobagem, ele vai me interromper e vai me corrigir. Mas tem um aspecto que eu quero muito falar para você, como é que é estar sozinha no palco. Por mais que eu esteja fazendo um monólogo, mesmo que não tivesse esse pianista, porque no meu caso tenho pianista e eu troco muito com ele, de intenções, de olhares e enfim, de risadas. A gente nunca está sozinho no palco, porque para se entrar no palco tem tanta gente envolvida, porque veja só, eu entro, cumprimento a plateia. De repente, eu vou falar uma coisa, mudança de assunto. Eu estava falando uma coisa muito alegre, vou entrar numa coisa mais pesada. Ali tem uma mudança de luz e ali tem uma mudança de trilha sonora. Então, eu tenho esses parceiros que estão comigo o tempo todo. Seja o operador de luz, o operador de som. A gente nunca está sozinha no palco. Mas eu entendo que é um monólogo e que na hora que ele começa, eu tenho a grande responsabilidade de chegar até o final. Mas eu estou sempre auxiliada pelos meus companheiros. Para se, como a gente fala, levantar o espetáculo. Para se montar o espetáculo, desde a hora que se tem a ideia até a hora em que o espetáculo estreia. No mínimo, mas falando por baixo, mas muito por baixo, 35 pessoas participaram disso, num monólogo. Porque a cenografia, o assistente de cenografia, é o marceneiro que vai montar, é o figurino, são as costureiras, os alfaiates, a luz, assistente e as lâmpadas, enfim, a produção que trabalha exaustivamente na feitura do espetáculo, durante o espetáculo. É muita gente envolvida. A quantidade de
profissionais envolvidos, a quantidade a geração de emprego que se tem através da arte é enorme, é enorme. Então, nós temos que valorizar, sim. Por isso que eu bato tanto na tecla da importância das leis de incentivo à cultura, que esse dinheiro investido na cultura volta para a economia multiplicado, porque realmente, como você disse, é geração de empregos de pessoas que, a partir dos salários que recebem, trabalhando com arte e cultura, injetam dinheiro na economia. A Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura. Foi criada durante o governo do presidente Collor de Mello. É o seguinte, você faz um projeto, envia para uma comissão de cultura. Essa comissão vai, digamos, aprovar o seu projeto. Ela não vai lhe dar dinheiro, ela vai aprovar. Com esse projeto aprovado pelo governo, você vai fazer a captação de recursos em indústrias, em comércio, não importa onde. E digamos que um banco gosta do seu projeto e resolve investir. É o banco, ou a indústria, ou o comércio que vão dar a esse projeto o dinheiro para a montagem do espetáculo. E esse banco, ou comércio, ou indústria, vão ter a possibilidade de, a partir da quantidade de dinheiro doado, ter desconto no seu imposto de renda. Então, acho que fica bem claro, que deixar bem claro mais uma vez, que o governo não dá dinheiro. Quem dá são as indústrias, o comércio ou qualquer pessoa que queira incentivar a cultura. Muito bem, Ana Lúcia, muitíssimo obrigada. As pessoas realmente precisam ouvir uma, outra vez, 1000 vezes para entender como é que funciona e parar de falar besteira por aí, né? Querida, eu quero te agradecer muito a sua participação aqui. Eu quero que você faça um convite aos nossos ouvintes e espectadores para assistirem Olhos nos Olhos, por favor. Com o maior prazer. Nós estamos fazendo esse espetáculo agora no teatro. Nós reinauguramos a Sala B do Teatro BTG Pactual Hall, que é o antigo Teatro Alfa. Nós fazemos o espetáculo sextas e sábados às 8h30, quer dizer, 20h30, e domingos às 18h30. Venham nos ver, porque está muito gostoso, está agradável, é um bate-papo. Todo mundo participa. E eu estou muito feliz de fazer isso. Ah, querida Ana Lúcia Torre, um prazer entrevistá-la, viu, Fê? Muito legal. Eu ia te perguntar isso, porque ela é uma atriz versátil, super conhecida por destaques, não só na televisão, mas ganhou vários prêmios. Como é que foi entrevistá-la? A gente se sente desse tamanho, né? Eu que sou atriz, tenho uma carreirinha assim, ó, de atriz. Quando você está diante dessas grandiosidades, né? Porque não só pela carreira no teatro, mas a história de vida dela que se entrelaça com o posicionamento político que ela trouxe ao longo da vida. Ela teve grandes personagens, tanto na TV quanto no cinema. Então, nessas horas que você fala assim, obrigada por ser jornalista, por poder falar com pessoas desse calibre, porque é realmente muito, é uma honra, sabe? É muito legal. Eu tô me sentindo assim hoje, apresentando aqui o TMC 360. Uma honra estar aqui com Estela Ribeiro. 8h44, vamos para as informações da nossa região? Fofa.